A nossa conversa hoje, especialmente para você, internauta do Mega Portal Terra, que está no Brasil, fora do Brasil, em tantas partes do mundo, é com César Cielo. Grande, jovem, grande nadador brasileiro, ótima marca e que a gente torce muito para que tenha sucesso num futuro que está chegando rapidamente. Afinal, os Jogos Olímpicos em Pequim estão se aproximando cada vez mais. E a natação brasileira tem feito sucesso, tem mostrado sua força, sua competência. Essa juventude que vem chegando aí merece mesmo os nossos aplausos e a nossa esperança. César, quantos anos? Bom, agora eu estou com 20, né? Já são 20 anos de idade e 13 anos de natação, né? 13. 13. Eu comecei a nadar com 7, 8 anos. Quando eu tinha tentado um judô antes, na verdade, né? Mas eu sempre fui um pouquinho mais alto que o pessoal da minha idade. Então, meu técnico de judô tinha me colocado com uma idade avançada. E aí eu tava apanhando muito do pessoal, né? Eu falei, meu pai, ó, não tá dando mais. E aqueles que não sentem essa grandão bobo, né? Apanha de todo mundo, né? Não é verdade? Aí, na verdade, o pessoal ainda fala que eu não sou um grandão meio desengonçado, né? Mas agora melhorou. Um sucesso na modalidade que abraçou. Nós vamos falar um pouquinho da sua infância. Você nasceu onde? Eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Família toda de lá? Na verdade, minha família é de Campinas. Tá. E meu pai se mudou para Santa Bárbara para trabalhar. Mas aí, quando ele se mudou, minha mãe já estava grávida e eu e minha irmã, nós somos barbarenses. Né? Barbarenses. E moram lá ainda? A família mora lá ainda? Lá. Quando você nasceu, seu pai fazia o quê? Meu pai sempre foi pediatra, né? Desde médico pediatra, e minha mãe é professora de educação física. E aí, na verdade, meu pai teve a transferência do hospital para Santa Bárbara, aí que a gente acabou indo para lá. Ele foi trabalhar num hospital lá? Foi no hospital da Unimed em Santa Bárbara. Perfeito. Bom, eu ia perguntar, infância difícil, apertada, imagino que tenha sido uma infância boa, né? Não, foi bem tranquilo, né? O bom da cidade do interior é que a liberdade que a gente tem lá é muito grande, né? Minha mãe, a gente sempre teve a casa perto dos parques que tem lá na cidade, minha mãe sempre me levou para bastante lugar, né? E a gente sempre viajou muito, então a minha família sempre teve esse lance de não ficar só preso no interior, né? Que muita gente que às vezes no interior fica um pouco preso naquela região, né? Então a gente sempre saiu, sempre teve a cabeça, sabe, fazer clínica nos Estados Unidos, treinar no Nordeste também. Então eu fiquei na verdade muito lá mesmo, né? A gente sempre saiu bastante, tem a cabeça bem aberta mesmo. Mas garotinho, como é que foi a infância lá? Olha, eu não lembro muito bem dessa parte, né? Mas eu lembro que foi muito boa. Eu tenho meus melhores amigos ainda são de lá, né? Toda vez que eu volto para lá é aquela festa, a gente quer toda hora se reunir em casa e passar horas conversando com todo mundo, né? Mas foi uma infância muito boa. Esportivamente começou com 7 anos? Esportivamente, eu aprendi a nadar com 7, 8 anos, né? Mas eu comecei a treinar mesmo com 13. E você fazia alguma coisa antes? Outra modalidade esportiva? Não, antes não. Na verdade, quando você falou de judô? O judô, que na verdade meu pai sempre incentivou o esporte, né? Minha Faça mãe alguma também, coisa, né? Meu pai jogou handball e vôlei, né? Antes, sempre nadou um pouco e minha mãe jogava basquete. Então, eles falaram, a gente não quer saber o que você vai fazer, você escolhe um, aí vamos, sabe, o esporte vai te ensinar muita coisa, vai te trazer muita coisa boa, de disciplina, né? Todo esse crescimento. Então, foi sempre incentivado. Eu comecei no judô, que minha mãe conhecia o técnico. Aí não deu certo, e meu pai conhecia o técnico do Barbarense de natação na época, que agora está nos Estados Unidos. E aí eu comecei a nadar, comecei a ganhar competiçãozinha, lá em Santa Bárbara mesmo. E aí foi dando continuação, né? Alguém percebeu, esse cara tem jeito pra coisa, né? Não é Olha, assim? Na época minha mãe falava que ela via eu nadando pequenininho, né? E ganhava, né? 5 metros na frente, uma piscina, ela falava, acho que isso não é normal, né? Vamos ver onde que isso vai dar, né? Então foi dando continuidade e veio para onde a gente está hoje, né? Tá, mas vamos falar ainda um pouquinho lá. Quando você começou com 7, né? Nadar, não foi? Com 7. Ficou lá até? Fiquei no Barbarense até os 13 anos. No Barbarense. Ganhou tudo, né? Imagino. Foi uma época que eu ganhei bastante prova, assim, mas eram competições pequenas, né? Claro, mas foi uma fase muito boa até eu chegar aos 13 anos. Com 13 anos foi um ano bem que eu brinco com meu pai, que foi minha maré vermelha ali, né? Por quê? Que eu quase parei de nadar. Por quê? Porque eu perdi o ano todo as minhas provas. Eu terminei um brasileiro de categoria em 26º. O brasileiro da minha idade, só com pessoa da minha idade, minha melhor posição foi um 16º. Terminei uma outra prova em 26º e uma outra que eu não quero nem falar a posição aqui, né? Então, foi uma outra que não chegou até agora, né? Bem difícil mesmo. E foi na época que eu estava crescendo bastante e eu estava bem desengonçado mesmo. Meus braços estavam crescendo e eu estava naquela fase do estirão, né? Então é bem difícil para o atleta nessa fase. E foi muito duro. Eu perdi tudo o ano todo, eu perdi prova.
Tava treinando bem, mas chegava na competição não saía nada, né? Então eu falei pro meu pai, ó, vou parar. Parei. E aí meu pai e minha mãe entraram em ação, né? Aí que eu falo que hoje eu não estaria nadando com certeza se não fossem eles naquela época. Você lembra o que falaram? Meu pai, ele falou que ele explicou, ele falou que o sonho dele era um dia, sabe, ser um atleta de alto nível, mas que o pai dele nunca tinha dado incentivo suficiente para ele chegar a ser um atleta. Então, quando chegou na faculdade, meu pai falou, ele queria ser um jogador de handebol, um jogador de vôlei, mas o pai dele falou, não, eu não vou incentivar. Se você quiser que eu pague a sua faculdade, eu pago. O esporte você vai viver daqui para frente com a sua verba, você cuidando de você mesmo. Então, aí meu pai optou por ser médico, também era um outro sonho dele. Mas ele falou que o sonho dele era ser um atleta. Então ele falou, eu quero fazer hoje o que eu não tive no passado. Eu vou te dar todo o apoio para você ser um atleta. Para você chegar um dia e falar, não deu, olhar para trás e falar, meu pai me deu tudo, eu fiz o meu melhor, mas realmente não era para ser isso que era o meu futuro, né? Então, aí ele falou para mim, nessa época, ele falou, vamos tentar mais 6 meses, então. A gente vai fazer clínica nos Estados Unidos, a gente vai tentar arrumar patrocínio se você quiser, a gente vai arrumar outro técnico, vamos arrumar outro clube. Você tinha quantos anos aí? Eu completei 14 nessa época. E aí ele falou, vamos dar uns 6 meses agora, vamos dar um gás. Chegou em julho, não deu, a gente fala, tá bom, não deu, vamos trocar de esporte, vamos seguir a carreira estudando mais pesado, né, tentar uma faculdade melhor. E aí do 26º eu pulei para segundo já, né. Já melhorou, é? Aí do segundo ele falou, vamos continuar que foi legal, né. Aí do segundo, em dezembro, eu já bati o recorde. Mas antes de pular para segundo, você foi fazer a clínica? Eu fui para os Estados Unidos, passei um mês nos Estados Unidos. Não, minha mãe foi junto. Aí... Moleque, né? Não, mas aí meu pai e minha mãe nunca deixaram eu fazer nada sozinho. Até mesmo nos treinos, minha mãe estava toda hora ali, que minha mãe é formada em educação física, né? E ela tem tudo a ver, né? Tem a pós-graduação em treinamento esportivo. Então, na verdade, meus técnicos tinham até um pouco de medo dela, né? Que ela chegava e aí, como que tá o treino, deixa eu dar uma olhada, né? O planejamento, que ela entende toda essa parte. Então, tendo mesmo meu pai médico também, né? Os técnicos sempre tiveram que tomar muito cuidado mesmo. É claro. E você ficou um mês nos Estados Unidos em que lugar? Fiquei em Tallahassee, na Flórida. Você foi já com tudo preparado? Eu fui, passei 2 semanas fazendo clínica, 2 semanas treinando com o técnico de lá, tanto que na época... Foi bom? Foi muito bom, eu corrigi bastante meu estilo lá, a visão de outro técnico é muito bom, né? Outro olho, né, te olhando. Além de um centro avançado, né? Não, eles são os melhores do mundo, claro. Não tem jeito, né? E na época eu estava na 8ª série ainda no colégio, e eu já tinha sido convidado, ele falou, você terminando o colegial, você me liga que eu arrumo uma bolsa aqui para você nos Estados Unidos. Foi aí que surgiu a ideia, né? Vamos treinar nos Estados Unidos no futuro ou não. Ficou guardada a ideia lá. Ficou desde aquela época, né? Então, aí minha mãe sempre manteve contato com todo mundo nos Estados Unidos. E a gente foi seguindo aqui, mas na verdade a gente não pensava em ir para lá, não. Foi quando começaram a aparecer as outras propostas. Claro. Quando você voltou, você já pulou para a segunda? Já pulei para a segunda. Já veio ajeitado. E aí? E aí, em dezembro, eu bati o recorde da categoria, ganhei... Você tinha quantos anos? Tinha 14 ainda. 14. Já ganhei 2 de ouro, no outro ano continuei ganhando. Aí, com 15 anos, consegui fazer a seleção brasileira absoluta, né, da Copa do Mundo. Você acredita isso ao período rápido que você passou por lá? Olha, eu acho que foi além um pouco do teu de talento, tudo, né? da vontade, eu sei disso. Mas você acha que aquela clínica eu acho que teve peso nisso? Teve um peso muito grande, sim. Eu voltei, eu olhava a fita antes de eu ir e a fita depois, eu falava, é outra pessoa nadando. Ah, tá. O meu estilo mudou completamente. A parte que eu